Boa tarde, gente. Muito boa tarde, pessoal, amigos do Farol de Ismael. Hoje é 25 de abril de 2029. Uma boa tarde. 2020, onde é que eu tô? 25, tô fazendo... Tô avançado no tempo, né, gente? 2020, perdão. Pessoal, nós vamos à nossa preparação. Não se trata de palestra nem de preleção, é uma preparação para o nosso passe. Nós vamos nos imaginar, como sempre o fazemos, como se no farol estivéssemos, para que recebamos o nosso passe. O passe, só para lembrar, é uma transfusão de energias psíquicas. Existe a transfusão de sangue que revigora o organismo. A transfusão de energia do passe nos renova energeticamente. A transfusão do sangue é colhida de ambiente limitado, vamos dizer assim, material. A transmissão do passe é colhida do ambiente psíquico infinito. É imprevisível o resultado. Nós sabemos que Jesus curava com o olhar, apenas tocavam em sua túnica e ficavam curados. Às vezes ele estendia as mãos. Mas nós chegaremos lá um dia, todos nós. Por hora somos aprendizes. E como aprendizes, nós vamos doando as nossas vibrações, juntamente com todos os trabalhadores do farol, que estão apostos, com muito carinho, com muito amor, como sempre, bem o sabemos. Muita saudade do farol, né, gente? Dos nossos encontros, das nossas tardes. Vamos crer no passe, que ele multiplica essas energias e mexe nos nossos centros de força. Vamos já falar tecnicamente, né? Assim, de leve, né? Os nossos centros de força são às vezes como se fossem vórtices assim, que ficam girando. E às vezes porque a gente está um pouco apagado, um pouco escuro, um pouco triste, um pouco desanimado, eles ficam como que paradinhos, lentamente. Sabe quando tem um ventilador? Se você liga o ventilador, aí você pega uma bolinha de papel, você joga no ventilador, ela não vai até o ventilador. O ventilador a espanca. O nosso chakra é de forma similar. Quando a gente toma passe, quando a gente está revigorado, quando a gente está animado, quando a gente está otimista, os nossos centros de força parecem um ventilador. E aí repele as energias negativas e absorve as positivas. Então, vamos acreditar. E às vezes dizem que a gente está com encosto, que existem entidades espirituais com a gente. A palavra até parece que é um pouco bem adequada. Encosto de alguma entidade, que nem sempre significa malefício. Pode ser um amigo espiritual necessitado, pode ser um parente, pode ser alguém que esteja nos buscando porque está se alimentando da nossa energia. Vamos nos lembrar que no passe, o nosso irmãozinho também recebe o seu passe. Então isso tudo vai nos aliviar. Então nós temos lá o P1, o CH, o P3B, todos são importantes. Muitas vezes basta para nós apenas um P1, um CH, que já está tudo ok, já está tudo melhorado, já está tudo resolvido sobre os aspectos principais. E aí depende da gente, na continuidade, no avanço, né? Nem sempre precisa o P3B, ou até mesmo o atendimento de apometria que a gente faz, que o Roberto pretende fazer até um curso agora aí. E que, na minha opinião, a apometria é uma técnica sublime, maravilhosa, que a gente utiliza vários recursos que nos facilitam o atendimento. O atendimento da limpeza energética, da nossa saúde, do envolvimento espiritual. São vozes de comando, é um desdobramento que se faz. Desdobramento não é desdobramento do corpo astral propriamente, é o desdobramento das nossas percepções. Os médiuns estão ali, fazem um desdobramento, desdobram o assistido, as percepções, a nossa consciência se desdobra, porque a consciência, ela se desdobra permanecendo nos corpos, isto é, nós estamos no nosso corpo físico, consciente, o nosso corpo mental se desdobra, a nossa consciência tanto está lá quanto aqui.
Tanto que nós estamos conscientes e percebemos o astral. Os médiuns percebem. E aí faz-se uma varredura e ajuda-se dessa forma o assisti-lo. É mais dinâmico. É lamentável que às vezes nem todas as casas espíritas aceitem, mas é muito dinâmica a apometria. E é um recurso moderno. E a gente tem que usar das coisas modernas. Nós não vamos para São Paulo de carroça, sendo que já existe o carro. É a mesma coisa, às vezes, em certas técnicas que vão surgindo. E a apometria é uma delas. Ela dinamiza e faz com que a gente perceba laivos assim do assistido, sem entrar na particularidade, nossos aspectos dessa vida e de outras, que estão às vezes no nosso subconsciente e vêm à tona. Porque a gente hoje é Carlos, é Roberto, é Márcio, é Ana, é Lucimária, é Vânia, mas a gente hoje é isso, mas a gente já foi Benedito, Antônio, Oliveira, isso, aquilo outro. A gente tem tantas personalidades em nós, que estão aqui subjacentes, subconscientes. E muitas vezes a apometria nos ajuda a trazer isto à tona. Ela ressignifica esses nossos laivos do passado. A mesma coisa com traumas que às vezes tivemos nesta mesma vida, que às vezes estão nos incomodando. Traumas da adolescência, traumas da infância, traumas até da juventude. Aí nós visitamos esses ângulos, essas sessões psíquicas e ressignificamos aquilo. E a pessoa se sente aliviada, porque às vezes ela está um pouco como que perturbada, sem saber exatamente com o que. E a apometria nos ajuda a detectar. Se eu tive algum problema quando eu tinha 15 anos, isso me deixou traumatizado, eu tenho que ressignificar quando tiver os meus 30 anos. Porque eu já não tenho mais 15. Aquilo até pode vir a motivo de piada. Mas eu tenho que trazer à tona pelos espíritos. Eles fazem um trabalho que nós não imaginamos. Porque, como sempre a gente diz, a nossa consciência, a nossa mente é extraordinária. Então é um recurso que nós precisamos estudar. Então a gente vê na apometria, né, aquelas contagens que se faz, 1, 2, 3, 4 e vai contando. Isso tudo não tem nada de ritual, são canalizações para que gere uma expectativa. No momento tal, no número tal, vai acontecer tal coisa, vai acontecer isso, vamos influenciar nesse lado psíquico, vamos envolver essa entidade, vamos envolver essa situação. Ou se for na saúde, vamos envolver diretamente o cardíaco e assim por diante. É como se fosse para que unir as forças e dar valor à nossa força mental. Se nós vamos levantar um objeto pesado, 3 homens para levantar um objeto pesado, pega esse objeto e põe lá, é uma coisa. Vamos pegar esse objeto? Vamos, então vamos lá. 1, 2, 3, a gente faz uma contagem, parece que fica, dá um ânimo, parece que canaliza. E como a nossa mente ainda requer muito estudo, e a apometria também, nós vamos descobrindo essas vantagens. Já viram? Esse aí a gente viu num curso que fizeram. Quando tem ano novo, por exemplo, a virada do ano, não é assim, vamos comemorar agora o ano novo, não. Vai lá, 7, 6, 5, quando chegar no 1 é viva, ano novo! A contagem nos ajuda. E esse estalar de dedo também nos ajuda, porque são vibrações. E outra coisa que a apometria tem, só para essa introito que agora já começamos a falar, é sobre o poder da nossa palavra, o comando de voz. Esse comando de voz é muito importante, porque nós temos um poder desconhecido em relação ao mundo espiritual, digamos assim. O plano espiritual é mais sutil, é menos materializado, e a densidade da matéria impõe-se às vezes aos espíritos. Tanto que nós conseguimos auxiliá-los às vezes com a nossa palavra, com a nossa vibração. Por isso que temos que vibrar. E como se diz, a voz de comando a gente vê até em Jesus. Jesus falava assim: levanta e anda. Vós sois deuses. O reino dos céus está dentro de vós. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Seja o teu falar sim, sim, não, não. Vai e não peques mais. Atire a primeira pedra. São palavras irretorquíveis, impositivas, que não têm resposta. Você ouve, fica quieto e age.
Então essa doação vibratória, energética, impositiva, a apometria desenvolve também ordens de comando. Então é direcionada. Então a energia pode ser muito trabalhada. Este é o propósito do nosso trabalho. Mas o P1, o CH é igualmente importante. E vamos lembrar sempre que os atendimentos são redirecionados a posteriori, depois do nosso atendimento no centro, como hoje talvez, para os enfermeiros em Deus. Porque nós que aqui estamos não somos ateus e cremos em Deus. Os seguidores da doutrina dos Espíritos têm como base a crença em Deus. Deus não dá para definir, mas é uma inteligência suprema que governa tudo, oniscientemente, onipresentemente. Diante de Deus nós somos como se fôssemos, digamos assim, em entendimento, uma folhinha, exemplo banal, uma folhinha numa floresta pequena do Amazonas, da floresta Amazonas. O dia que nós conhecemos a nossa própria árvore, tem outras árvores para conhecermos a floresta, tem as regiões subjacentes, a terra, os oceanos, as montanhas, a terra, um planeta, outro planeta, bilhões, trilhões, quinquilhões de planetas. Isso é a nossa referência dessa folhinha em relação a Deus. Mas sabemos que Ele existe. Cremos nessa sabedoria suprema. Cremos nessa bondade. E Deus não nos fala conosco através dos 5 sentidos. Vai falar conosco através da nossa alma. Se a gente grita, a gente não ouve os outros. Não dá para ouvir. É necessário ficar calado, quieto. Sabe um rio? Um rio que, quando as águas estão revoltas, tipo um lago assim, as águas estão revoltas, não vai refletir o luar, não vai refletir as estrelas. Ele precisa de estar calmo, as águas tranquilas. Aí tem uma noite de luar, as estrelas se refletem na água límpida. É mais ou menos assim, quanto mais serenos, mais calmos, mais aquietados nós estivermos, melhor vai ser a projeção do amor divino sobre nós. Primeiro passo para as nossas preocupações e tristezas: acreditemos em Deus, confiemos. E nós espíritas sabemos, Deus, com tudo isso que se faz presente, tem ainda os nossos irmãos que estão à nossa frente, os amigos espirituais, superiores a nós em entendimento, em conhecimento, em percepção, em amor, e que querem nos ajudar. O Senhor, Deus, estipulou a lei que a luz há de vencer as trevas, sem violência, sem ruído. Lembremos uma questão dentro das nossas preocupações. A escuridão vai até a meia-noite. A partir daí começa um novo dia. Por isso que é 0 horas. Daí é 1 hora, é um novo dia. É o caminho para a madrugada, para o alvorecer, para o raiar do dia. Precisamos melhorar para progredir. Esta é a senha da evolução. O que é mais importante de tudo que existe no mundo para nós? Mais importante? As pessoas. Gente. Nós não vivemos sem gente. A gente ama a gente. A gente quer ajudar gente. A gente tem admiração por gente. A gente tem um ídolo, é gente. Tem um artista que a gente gosta, é gente. Nós dependemos de tudo. Essa nossa conversa teve que ter trabalhadores aí que fizeram essa tecnologia, a casa que nós moramos. Tudo dependemos de pessoas. Então o que é importante são
pessoas. Tudo que a gente gosta depende das pessoas. Família. São pessoas. Amigos. Ah, eu gosto de esporte. Tá, mas quem que pratica o esporte? Não são pessoas? Ah, eu gosto muito de música. E quem faz a música? Ah, tem a música do vento, tem a música dos passarinhos. Sim! E a música que se faz, que as pessoas fazem, os poetas. Ah, eu adoro muito futebol. Vou lá ver o Palmeiras e o Corinthians e fico vibrando. O Corinthians marca um gol. Gostou, né, corintiano? Mas quem que é que faz o futebol? São as pessoas. Televisão, são pessoas que lá trabalham. A política, eu gosto de política. Quem está lá? São pessoas. Nós temos que amar as pessoas. E a gente, como espírita, sabe que tem gente que não tem corpo. Tem espírito. Que é o que todos nós um dia vamos ser. Em contrapartida, o que eles um dia vão ser como nós. Porque por enquanto não resolve, não resolvemos, é um vai e vem, vai e vem, vai e vem. Vai para o plano espiritual, vem para a terra. Vai para a terra, volta para o plano espiritual. Tem gente que diz, né? O ser humano é um problema. O ser humano é mau. Mas nós somos semelhantes. Nós somos semelhantes. E Jesus disse também, brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Como? Através do intelecto, do sucesso, do poder. A nossa luz para brilhar, o que nós precisamos, todos nós, a gente está se incluindo nas condições, porque quando nós falamos e expomos, a luta é nossa. Muito nossa. A gente se brilha a nossa luz, que ainda não está brilhando, e que a gente começa a querer ainda pensar como é que faz para acender, através das boas obras, através do amor, da humildade, da paciência e até da caridade. Porque estas coisas é um vírus humano, contagia. Quando eu dou amor, eu contagio o ambiente. Quando nós damos paciência, quando nós agimos com humildade, nós contagiamos o ambiente. Ah, tem alguém que duvida, mas a gente já fez o teste, de fato, com sinceridade, com devoção, com propósito. Então são as obras que faz brilharem a nossa luz. Obras do cotidiano. Por isso que na doutrina dos Espíritos fala uma frase que a gente depois vai pensar melhor nela, fora da caridade não há salvação. Salvação do quê? Liberdade. Serenidade. Paz. Esse é o caminho. Se a nossa luz brilhar por outra coisa, que não seja embutido nisso as boas obras, as boas ações. Costuma-se dizer que nós já temos que levar a nossa cruz, que é pesada. E às vezes não dá para ficar se preocupando com os outros. Mas em Lucas 15, 24 está escrito que qualquer aquele que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não é meu discípulo. Tomar a sua cruz e vier após mim, disse Jesus. Vir após mim é vir ao que ele representa. Não é andar atrás de Jesus, nem dá para fazer isso aqui, né? Ele está desencarnado. É seguir as diretrizes que ele traçou, é ir pelo amor, seguir a rota evangélica. Então, tem que levar a cruz, a nossa cruz, mas segui-lo. E muitas vezes nós levamos a nossa cruz, levamos os nossos problemas, mas somos agressivos, espalhamos desamor, contrariedade, revolta. E a orientação é para que levemos amor, fraternidade, serviço no bem. O que a gente deve fazer? Tentar levar a nossa cruz e o Evangelho junto.
Você está levando a sua cruz, os seus problemas, as suas dificuldades, as suas dores. A sua vida está difícil, você está levando a sua cruz. Estamos levando. Mas estamos com as diretrizes do Evangelho. Levemos a nossa cruz. Mas ajudemos o outro a levar dele. Nós podemos, talvez, de vez em quando, pôr a nossa cruz um pouquinho de lado, esquecer um pouquinho da nossa cruz e ajudar o outro a levar dele. Esquecer um pouquinho a nossa dor, às vezes, e pensar no próximo. Isso aí a gente não faz assim, se exibindo, falando. Começa no coração, no sentimento de fraternidade, de compreensão, de entendimento. A gente fala de Evangelho, fala-se muito de Evangelho. A doutrina espírita começa, inclusive, como ciência e filosofia. Ela comporta os âmbitos da ciência. A gente já lembra disso sempre. É passível de pesquisa, de observação, de análise. É estudo do nosso íntimo. Surgiu a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, metafísica e tal. Tem que chegar no espírito que é mais expansivo, que é mais complexo. E a ciência se debruçar sobre esse estudo. Mas a gente fala de Evangelho porque a doutrina espírita determinou um código moral. A base da doutrina espírita, ela tem como meta a melhoria do ser humano. Através de postulados racionais, de ética, de razão, de bom senso dentro do nosso alcance. Por isso o Evangelho é o código moral de diretrizes. Até ateu pode abraçá-lo. Vamos dizer, aspas aí. Você é ateu? Tira a parte que fala de Deus, então. Pega a parte que fala dos relacionamentos humanos que está no Evangelho. Ali então estão as diretrizes das leis sociais, das leis jurídicas. As diretrizes dos nossos comportamentos. Mesmo que sejamos ateus, a gente tem coisas que a gente necessita. Você quer que alguém faça mal para o seu filho? Não. Também não vou querer que façam mal para o meu. A gente quer ter um compartilhamento de entendimento, de amor, de fraternidade. É isso que se espera da nossa humanidade. E é isso que se espera que façamos com o nosso Evangelho. As religiões às vezes divergem. Essa divergência é problemática por uma razão. As religiões às vezes atentam na verdade, e aspas. Porque tem 2 religiões, 3, 4, 5, 10 religiões, cada um acha que está com a verdade. Se eu estou com a verdade, você de outra religião, eu considero que você está com a mentira. E aí vem o conflito. E não é assim. Estamos todos em busca. Então a base da religião deveria, ou deve, ou será o amor. Porque é uma linguagem única, universal. Ninguém vai se sobrepor a ninguém. E aí se diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Semelhança não é igual. Semelhança é semelhante, é parecido. Imagem e semelhança. Vamos dizer, numa analogia, que tem uns que estão mais próximos da parecença e outros mais distantes. Semelhantes, imagens semelhantes, tem uma variedade imensa. É como a água, vamos dizer assim, num exemplo até pobre. A água tem vários elementos semelhantes a ela, vamos dizer, mas não misturada com veneno, a água misturada com remédio, a água fluidificada, a água que nos cura. Tudo é uma espécie de água sem ser propriamente a água ideal, né?
Nós estamos caminhando na similitude para alcançarmos lá longe na frente uma proximidade com a fonte da nossa vida. Então se fala com precisão, ama o semelhante. Todos têm a mesma origem. Todos. Quando se fala ama o seu semelhante, significa que o seu semelhante é literalmente o que está se falando. É nosso semelhante mesmo. Não é outra coisa. Não importa onde ele esteja, como ele esteja, posição social, religião, cor da pele, tendências de comportamento, nacionalidade, é nosso semelhante. A diferença que existe entre aquele que tem a função mais simplória e aquele que é o bambambam lá na academia, na ONU, numa entidade internacional, PhD, cheio de títulos e de doutor e tudo mais, a diferença entre ambos é a oportunidade. Mas ambos são direitos, têm direitos à vida, à honra, à dignidade. Isso a doutrina espírita nos ensina. Alguns vão dizer semelhante, bandido, criminoso, não é meu semelhante. Tem gente que fala assim, não é meu semelhante. Antes de mais nada, todos somos anjos, todos somos iguais, e todos, sem exceção, um dia adquiriremos, chegaremos à angelitude. A gente deve alertar sobre o mal, sobre o erro. É necessário punição aos criminosos? Sim. Por isso existem presídios que deveríamos tê-los para trabalhar na recuperação, com orientação, com palestra, com ensino, com algumas coisas produtivas. Ninguém é irrecuperável, ao que parece. A justiça maior pertence a Deus. E o que às vezes a gente quer é vingança, é castigar. Não, pena de morte. O que faríamos às vezes se nós estivéssemos no lugar desses que nós alcunhamos como bandidos, como marginais? O que faríamos se estivéssemos na situação deles? Bom, o Evangelho manda perdoar. Ah, mas perdoar isso aí? Sim. É para perdoar o imperdoável. Porque se for para perdoar o que é perdoável, como é que a gente faz? Não vamos negar o melhor de nós. Essa que é a questão. O pedinte pede algo e às vezes a gente quer se livrar dele e julgar. Vamos ajudar enquanto podemos. Vamos dar alguma coisa, se não tivermos nada, dá um pouquinho de atenção. É viciado, é sem vergonha, é vagabundo. Seguremos o verbo. Há o caso que todos nós sabemos que não se tem domínio sobre as coisas, não dá para entender o porquê de certas ocorrências. Todos sabem do caso do pai. Do pai que tinha uma filha na Cracolândia. Todos conhecem essa historinha que é real. Ele queria tirar a filha da Cracolândia. E foi para lá, e ficou lá uns dias, conviveu, fez de tudo, conversou, implorou, falou, fez as chantagens emocionais, falando do amor, foi. A filha saiu de lá. E ele ficou. Posteriormente, alguma coisa o ajudou, mas ficou um tempo lá. Por isso que as religiões às vezes erram, e nós também nos julgamentos, né? Porque se fala às vezes em paraíso e em inferno. E a gente sempre lembra isso. O que adianta o paraíso se quem você ama e quer bem não está no paraíso, está no inferno? O que adianta a mãe estar lá no céu, vendo aquela paz, aquela tranquilidade, e o filho está lá no inferno? Ela vai trocar o céu por inferno sem pestanejar.
E a doutrina dos Espíritos vem nos alertar, nos dizer que a vida continua e as ações intercessórias, os Espíritos intercedem, os Espíritos buscam os Espíritos necessitados. Os Espíritos de luz não se acomodam enquanto não veem aqueles que estão na retaguarda galgarem degraus superiores de libertação, de paz, de serenidade. Esse é o caminho. É lógico que há dificuldades, há tentações, existe fome, existe miséria. Tem mães nesse momento que estão aflitas sem saber o que dar para os filhos. Existem refugiados, existem abusos, fugas para o vício, para a criminalidade. Isso é fato. É fato. Existem explicações, até as espíritas, explicações espíritas. Não, mas isso aí é karma. Isso aí é um espírito atrasado. Meu Deus, se a gente for ficar filosofando, não é essa a intenção. É filosofar, mas não filosofar dessa forma. A filosofia espírita é puríssima, é elevada. E ela nos diz, está lá em Kardec, quando surge à nossa frente alguém em dor, alguém em sofrimento, não é para você questionar o que será que ele fez no passado para estar passando por isso. Não! A presença daquele problema à sua frente é porque talvez seja você o instrumento para resolver aquilo, para aliviar aquilo, para ajudar aquele problema, para desfazer aquele transtorno, aquele sofrimento. Fomos chamados sem saber como para que resolvêssemos, ajudássemos, auxiliássemos esse que tem a dor na nossa frente. Se puder dar pão, tudo bem. Se não puder, uma palavra. Porque às vezes uma palavra com amor pode evitar um suicídio, um crime, um desespero, uma aflição, tanta coisa. É claro, ninguém nasceu para o mal, ninguém nasceu para o crime. Toda encarnação é fruto de uma logística lá de cima. Tem os espíritos que atuam, mas acima dos espíritos existe uma hierarquia que nós não entendemos. O espiritismo tem que estudar. Tem muita nós não entendemos, nós não sabemos tudo. Nós, humanidade, não sabemos. Então o indivíduo está passando por miséria, por sofrimento, e se desespera, e se desvia. Não, eu não vou continuar nisso, eu vou me tornar criminoso, eu vou roubar. Ninguém nasceu para isso. Não foi esse o propósito encarnatório. Mas como, pelo amor de Deus, se está na miséria, se está sofrendo, se perdeu as coisas, se está desempregado e não consegue, como fazer? Busca e acharás. Isso é conversa mole. Isso é papo de quem está tranquilo. É orientação espiritual, evangélica. Busca, pede, ora. Está desempregado? Faz um currículo, 10 currículos, 20 currículos, pede para alguém, conversa com um, conversa com o outro, conversa com aquele outro, sai de manhã, sai de madrugada, vai pedir, pede para aqui, pede para aquele. Alguém vai te abrir as portas de alguma forma, não é possível. Não é possível que vai ter um perecimento, que vai ter uma tragédia, e a gente, diante dessa tragédia, às vezes não fez nada, ficou aflito. É difícil falar, mas ninguém nasceu do mal. E tem muitos que padecem e sofrem profundamente e encontram saída. Insistem. Começam sonhando, começam tendo esperança, confiando em Deus, ajoelha todos os dias, pede. E acaba surgindo uma luz no fim do túnel, porque Deus está no fim do túnel. Deus está no fundo do buraco. A oração é para a gente suportar e discernir. Suportar as coisas que nós não podemos mudar. Tem coisas que a gente não pode mudar, mas podemos suportá-las, acatá-las, nos resignar. E nisso, nessa humildade, pela doutrina dos Espíritos, pelo que se vê, nessa humildade nós vamos encontrar compensações e alívio. E existem coisas que nós podemos mudar. Vamos mudá-las.
A questão é que a prece falada, a prece reclusa, o silêncio, a quietude, a acalmia, a serenidade vai nos transmitir, estabelecer a diferença entre o que podemos e o que não podemos mudar. E também vamos pensar o seguinte, não é só a miséria que leva aos problemas, a dor, ao sofrimento, a desgraça, não é só a miséria. Não é só a miséria, porque está ricos, milionários, depressivos, cometendo delitos e crimes, porque mesmo naquele meio, às vezes, existem infidelidades, existem intrigas, existem concorrências, existem certas coisas que não precisavam existir, porque estão todos bem atendidos materialmente. Artistas famosos, ídolos nossos, cujas canções nós cantamos, cujos filmes nós gostamos de ver na vida pessoal, depressivos, viciados, infelizes irmãos nossos. Então, são questões, coisas do nosso mundo em evolução, em aprimoramento. Pessoas que conhecem o mundo todo e estão chorando. Outro nunca saiu de um bairrozinho ali e está feliz. Já vimos uma vez um cidadão muito rico passando e por acaso na calçada assim, um casal que estava dormindo na rua, ele passou por eles, ele nervoso, aflito, preocupado com tanta coisa, uma noite mal dormida. Mas era um homem de posse, estava bem. E viu que os dois estavam rindo. E ele falava para você, não imagina que sonho lindo que eu tive. Como é que faz? É difícil entendermos. E há contradições que a gente sempre lembra, né? A gente já lembrou isso. A gente lembra as coisas que já falamos no farol. Lá no Nordeste do Brasil, às vezes a mãe pega aquelas latas d'água, né? Aquelas coisas que tem que andar longos caminhos para pegar água. Falta água. Criança às vezes tem que comer o mínimo, não tem muita coisa para comer, geralmente tem muitos filhos, né? É seca, é problema, é pobreza, tem tanta coisa. Que até a natureza é um pouco áspera às vezes. Chega no final de semana, tem um forró. E lá vai o pessoal se divertir. Deu um feriado, é festa santa, um santo vai fazer uma festinha. Com todo o sofrimento. E o que a gente vê lá em Hollywood, Beverly Hills, nos grandes condomínios? Suicídio, desespero, aflição, morte. Nós não entendemos a vida, né? Temos que nos interiorizar e ver o que está acontecendo na nossa alma. Todos nós, toda a humanidade. O suicídio tem em todas as classes. Se o suicida soubesse o que o aguarda, ele desistiria imediatamente. Se a doutrina espírita fosse mais enraizada na nossa sociedade, ensinar-se-ia nas escolas as consequências dos nossos atos no pós-mortem, que acontece na vida espiritual, que é uma vida. Impediria muitos gestos, talvez. Os dramas que existem no invisível. Até os normais têm dramas. As pessoas normais, né? Porque ali você fica com ideias fixas, parado no tempo, monoideísmo, como diziam os livros de Chico Xavier. Ideias únicas, pensando numa coisa, num trauma, num problema, numa desavença, numa infidelidade, numa intriga, numa rixa, numa disputa, numa perda. O suicida mais ainda aflito. A pessoa põe fogo no corpo, se envolve, põe fogo no corpo, pula de um edifício, ou se enforca, ou dá um tiro em si própria.
Fica com aquela ideia, com aquele pensamento, martelando, não consegue pensar em outra coisa. Às vezes nós aqui, por pouca coisa, não conseguimos sair do mesmo pensamento. A gente faz um problema, acontece uma coisa, não consegue tirar aquilo da cabeça, a gente fala, para de pensar nisso, para de pensar nisso. E às vezes não é tão grave. Imagina um ato delituoso, complicado. O que tem que fazer? Até quando vai ficar assim? Porque ele está interiorizado, está sem o corpo. É só pensamento. Aflito, desesperado, agoniado. A única solução é a reencarnação. Fugir com o corpo. Esquecer. Isso traduz o quê? Um benefício para nós espíritas, né? Quando a gente faz as nossas vibrações, nas quintas-feiras, lá no centro, em casa, no Evangelho, ou sozinho, como seja, entendamos isso. Tem muito mais sofrimento no plano espiritual do que na Terra. A Terra é, segundo alguns, um mar de lágrimas, sofrimento. E o plano espiritual? Que é oriundo da Terra, fruto da Terra, vem da Terra, das dificuldades, das falências psíquicas, das rixas, das dores, das aflições. Está lá no Evangelho. O suicídio não é karma, é falta de calma quando não aceitamos as provações. Provação, até os espíritas gostamos muito dessa palavra, né? Provação é uma prova. Mas é uma prova. Provação é uma prova. A analogia vai ser com escola. Prova escolar. A prova escolar tem lá um professor. No nosso caso, tem um professor também, de quando estamos em prova. Só que é um professor melhor até do que aquele que está na nossa sala de aula, talvez. Que às vezes é bom também, lógico. Esse professor que está nos vendo, ele é muito bom. Podemos acreditar nisso. É o nosso mentor, é o nosso amparador, é o nosso anjo de guarda, é o nosso professor. Ele não quer nos reprovar. Ele quer nos ajudar. E às vezes ele dá até umas dicas na prova. Como resolver uma questão, qual que é a resposta àquela pergunta. Ele nos ajuda para que a gente passe de ano e conheça novos horizontes. Nós temos esse mentor. Nós temos esse amparador. Karma, destino, como é que a gente vai saber? Como que a gente vai entender isso? A gente sempre lembra que a doutrina espírita é muito bonita, muito bela, muito maravilhosa, mas é para nós meditarmos com precisão. Tem coisas que nós não sabemos definir. O karma pode ser o karma que a gente tem, mas existem tantas alternativas. Nós sabemos que a gente vai ter que morrer, mas é uma estrada para chegar nesse momento. Tem tantas estradas, tem desvios, tem alterações, tem mudanças. O comportamento muda. O plantio muda. Mudanças de rumos. O comportamento pode até jogar o karma para outra vida. Os nossos planejadores espirituais, os nossos dirigentes, os espíritos superiores, olha, para! Esquece esse karma aí. Joga lá para frente, se precisar. Ele está se comportando de uma forma que vamos amenizar isso aí. Não é derrogar as leis divinas, porque isso está tudo dentro de um âmbito de elasticidade que nós não compreendemos. O novo plantio pode aliviar esse karma ou pode eliminar. A gente está fazendo coisas, está egresso de coisas que fez e está fazendo coisas que vai refletir amanhã. De repente o que está fazendo aqui pode apagar o que está lá, porque foi o que Jesus disse, o amor cobre a multidão dos pecados. E quando você tem pecados lá atrás, está aqui, veio com karma, e você vai cobrir esses pecados, é com amor. E com amor também dói. A dor também. É dor, perdoar, esquecer, resignar-se, se acalmar, ser humilde, ser tolerante, ter paciência.
ter aceitação. Isso requer também sacrifício. E às vezes nessa viagem a gente comete abusos, descontroles, raivas, tudo isso aí precipita a nossa destinação. Às vezes gostamos de riscomania. Adoro sair com o carro em alta velocidade. Que isso? Abusos, os mais variados. Correr de moto. Fazer coisas às vezes que são arriscadas. Pode pôr em xeque o plano previamente estipulado. Afora o que sabemos das nossas emoções descontroladas. Sente raiva e não quer saber de perdoar. Sente mágoa e não quer saber de tolerar. Não procuramos, às vezes, o entendimento. Unem-se as pessoas, como se diz, num casamento, por exemplo, cheio de flores, violinos, música, igreja enfeitada, tudo bonito, cheio de gente, aquela maravilha, aquela festa, aquele esplendor. Passa um tempo, estão ambos na delegacia, lá com o advogado, fazendo uma separação litigiosa, com raiva um do outro. Que haja a separação. Não dá para ver com compreensão, com entendimento. A gente fica pendente. Não nos libertamos. Não nos libertamos. Por outro lado, o que tiver que acontecer, é bom que a gente entenda, né? O que vem do alto, a nossa revelia, a revelia do nosso ato, deve ser bom para nós. Aconteceu alguma coisa que independeu do nosso ato direto. Tá certo, eu tenho o meu comportamento errado, fico nervoso, fico pessimista, tenho raiva, comento alguma coisa maledicentemente, enfim, evita orar e vigiar com mais intensidade. Você está fazendo alguma coisa, você está contribuindo negativamente. Mas vamos dizer que você não fez nada além daquilo que você é capaz. Tem coisa de ser nervoso, ser revoltado, às vezes a gente não sabe ser diferente, não aprendeu ainda. Vai aprender. E se vem alguma coisa, a revelia do nosso ato, é porque vem do alto. Isso traduz que deve ser o melhor para nós. Se tiver que ser, vai ser. Não adianta querer fugir para a mágoa, para a raiva, para o ódio, para o desespero. É acatar. Se tiver que ser. A gente viu aquela, já repetitivamente, né? Já contamos essa historinha lá nas Arábias, né? Lá na terra das 1001 noites lá. O escravo do sheik foi ao mercado. Aquele mercado que tinha todas aquelas coisas lá, tudo cheio de coisas exóticas, né? Surrealista naquele mercado. E o escravo, que era o escravo favorito dele, que ele gostava muito, estava no mercado. E de repente ele viu o anjo da morte. E o anjo da morte se assustou, fez assim quando ouviu. E ele correu para casa. Chegou e falou pro patrão dele, né? Pro senhor dele: Senhor, eu vi o anjo da morte e ele quis me assustar. Quis me assustar lá naquele mercado. Eu fiquei amedrontado. O patrão dele, o senhor dele, falou: calma. O anjo da morte, não, fique tranquilo. Você vai fugir. Você vai fugir. Eu sou um homem de muitas posses, eu tenho recursos, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho meios. Eu vou te mandar para um lugar do outro lado do mundo, um lugar bem distante. Um lugar que ninguém conhece aqui, ninguém sabe que existe. Quando nós falamos isso lá, nós falamos que ele ia para Pindamonhangaba. Vamos repetir esse local. Você vai lá para Pindamonhangaba, lá na América do Sul, lá no Brasil. Ninguém sabe onde é isso aqui. O Anjo da Morte nem tem ideia de onde é isso. Tá bom. Você vai hoje para lá, pode ir, que eu sei que você vai conseguir. Lá você vai ter um lugar lá, numa chácara, num sítio, numa terra. Você fica lá, leva serviçais que você quiser. Fique tranquilo lá. Tá aqui dinheiro, tá tudo. Você fique lá um tempo lá. Fique um tempo. Lá naquela distância lá. Vai para lá. Pode ir. Hoje, você sai daqui hoje.
Amanhã você já está lá, pode ter certeza, porque eu vou te dar um veículo possante, poderoso para levar para lá. Tudo bem. Eis que o criado foi lá para Pindamonhangaba. Mas o senhor ficou indignado. E falou, não, eu vou lá no mercado. E foi lá no mercado. E quando ele foi ao mercado, ele encontrou o anjo da morte. E ele, homem poderoso, anjo da morte, me diga uma coisa, que negócio é esse de a senhora, o senhor, né, anjo, ficar assustando o meu escravo, o meu criado aqui no mercado? Ele falou que quando estava aqui, fez assim, como que assustando. O anjo da morte falou, não, eu não me assustei. Eu não o assustei, eu me assustei, o anjo da morte disse. Eu fiquei assustado. Você que ficou assustado? Por quê? Por quê? Porque eu achei estranho ele estar aqui. Por quê? Porque amanhã à noite eu tenho um encontro com ele num lugar, eu nem sei o nome direito, parece que é Pindamonhangaba, lá do outro lado do mundo. Amanhã à noite eu tenho um encontro com ele lá. Quer dizer isso o quê? O que tiver que ser, vai ser. E os obstáculos e as coisas diante do nosso caminho acatemos com a fé em Deus. A reencarnação é um rodízio. É o rodízio das condições da vida humana. Rodízio. Para a gente conhecer todo o aprendizado. Ajuda mais, inclusive, vai compreender mais quem já passou por certas dificuldades que as pessoas passaram. Compreender é ter mais empatia. Ter mais empatia. Se pudermos, auxiliemos. Empatia, caridade com amor. E isso é compreensão. Porque não é só a questão da caridade. Se pudermos auxiliar, vamos auxiliar. Porque quando auxiliamos, que somos auxiliados. É da lei que a gente recebe o que dá. O que é auxiliar? É desenvolver então essa empatia. Porque não é só a caridade. Tem traficantes que fazem caridade para o seu grupo ali. Tem políticos corruptos que fazem caridade, são caridosos para o seu reduto. Fornecem ali uma série de coisas. E daí? É importante? É importante. Mas é essa a luz que o Evangelho fala? É essa a liberdade? É essa a salvação? Nós temos que dar aquilo que está no nosso interior. O que está no nosso interior? Analisar nós próprios. O que existe no nosso interior? É um jardim cheio de espinheiros? Não é um jardim cheio de flores perfumadas? Cheio de azedume? O amor. Eram dois reis, né? Dois reis. Em dois condados. O primeiro rei era muito irônico, muito gozador, muito brincalhão, muito inconsequente. Pegou a sua caravana cheia de escravos, encheu nos cavalos, nos camelos, aquelas malas com todos os detritos, com tudo quanto era sujeira que tinha no reinado dele, com o verdadeiro lixo, com tudo que tinha ali, as coisas mais sujas, mais feias que tinha ali. E mandou lá para o outro rei. O outro rei, quando chegou, abriu a porta lá, a fortaleza, como é que dá o nome? No condado, o rei abre lá abriu lá, né? Entrou a caravana. Aí o emissário, esse aqui é um presente do nosso rei para a vossa majestade. Foi ver o que era. Só coisa, só porcaria. Poxa vida. E o outro rei deu risada lá, né? Ele crente que ia receber alguma coisa muito legal e eu aprontei com ele. Porque mandou tudo bonitinho, embaladinho, tudo bonito, mas era só lixo. Mandou para ele. Passam os dias, esse rei que recebeu manda para o outro rei que havia para ele mandado, manda uma caravana. Do mesmo jeito, com os animais, os cavalos, os camelos, com aquelas malas, levando. Chegou lá, abriu, entrou, sua majestade lá, mandou um presente aqui para vossa majestade, é isso aqui. O rei vai falar, mas está na cara.
Mandei para ele só aqueles detritos, só aquelas coisas. Ah, tá, já vi que tem bagunça aí. Vai lá, abre aí, vai, abriu. Quando ele abriu, tinha pedras preciosas, flores, diamantes, coisas bonitas, relíquias. Ficou espantado. Mandou o emissário, naquela época não tinha um WhatsApp. Mandou o emissário para conversar com o rei lá. E o indivíduo foi lá. É o seguinte, o meu rei não entendeu. Ele mandou para o senhor uma série de coisas, uma série de porcaria. O senhor manda para ele ouro, pedra preciosa. Qual o sentido disso? Volta lá, fala para ele. Cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. É uma historinha simples, né? Mas é o que está em nós. O que nós podemos dar? O que está na nossa alma, no nosso íntimo? Jardim de ervas daninhas ou flores perfumadas, né? Bom, são as pequenas coisas que às vezes são grandes gestos. É o quarto dos doentes, tinha um doente próximo à porta. Próximo à porta. E ali passava médico, passava enfermeiro, passava gente e a porta, a porta rangendo, sabe aquela porta chiando? Toda hora. E ele estava nervoso, ele não aguentava mais aquilo. Era médico, passava a porta, era enfermeiro, a porta ficava chiando. E ele estava muito nervoso e reclamando. Só que as pessoas diziam, não, a gente não pode arrumar essa porta, tem que esperar uma hora propícia para mandar arrumar. Tudo bem, e ele reclamando e xingando. De repente alguém já teve uma ideia, pegou um pouco de óleo, um pouco de azeite e jogou na dobradiça. A porta ficou ótima. A porta ficou boa. Resolveu o problema. Pequenos gestos. Às vezes dentro de casa tem barulho nas relações, conflitos, abalos, problemas. Algumas gotas de compreensão e paciência resolvem o problema. São os pequenos gestos que pode apagar um fogaréu de discórdia. Oremos ao Senhor dos mundos. A prece é parceira da alegria, filha da confiança, irmã da esperança, amiga da confiança, da esperança, do amor. É uma verdadeira ciência. Cada um de nós busca a paz, a gratidão, a esperança. E é o nosso lema, vai dar tudo certo. Tudo vai passar. E nós vamos aportar na espiritualidade lá na frente um dia. Nos abraçando, felizes, sorrindo. Vamos fazer valer isso? E cada um de nós dará conta de si mesmo. Cada um de nós dará conta de si mesmo. A Deus. Meus amigos, vamos fazer a nossa prece. Vamos receber o nosso passe. Os amigos espirituais vão nos visitar. Aliás, já estão conosco. Vamos mentalizar o nosso corpo, né? Dinamizar as nossas células, sentir o fluxo sanguíneo, os nossos neurônios, células do nosso cardíaco, do nosso coração, do nosso estômago, dos nossos membros, toda a nossa estrutura, dinamizando. Vamos trazer para a gente mesmo esperança, alegria, confiança, paz. A gente acredita em água fluidificada. Quando a gente for tomar água, vamos jogar um pensamento na água, porque tudo é água, né? Voltando lá, a terra tem muita água, o nosso corpo tem mais água. A água é um benefício, é uma bênção. Um banho nos limpa, nos ajuda, nos descarrega. Vamos mentalizar saúde. Amigos espirituais projetam sobre nós, nos desdobram durante o sono, durante a noite, agora, em qualquer momento, sem que o percebamos. Apassivemo-nos, tornemos receptivos. A casa está toda fechada, tudo escuro. Está escuro dentro dela porque a janela está fechada, a porta está fechada, está tudo fechado, está escuro. Lá fora tem o sol e a luz. Assim somos nós às vezes, estamos fechados. Mas lá fora tem a luz de Deus. Abrir a janela do nosso coração, abrir a nossa alma, confiantemente, alegremente, pedir
Pedi e obtereis, busca e acharás. Os espíritos não são intrometidos. Se nós não pedirmos, você não pediu. Temos que agir, fazer a nossa parte. Peçamos ajuda, orientação, discernimento, compreensão, desenvolvimento em nós do amor, da inteligência, do raciocínio, da expansão consciencial, da percepção. Vamos observar mais, ver mais. Vamos vibrar em amor. A vibração, o pensamento é forte, é contundente. Pelas crianças, pelos idosos, pelos jovens, pelos casais em distonia, pelos que estão à beira do suicídio. Onde quer que seja nesse momento, tem um acidente, tem a iminência de um crime, tem alguém chorando, nosso pensamento vai lá e os espíritos vão lá também. O espírito protetor daqueles que ali estão envolvidos dessa forma, estão ouvindo a nossa prece, estão indo lá. Estão sendo sustentados, os espíritos precisam de uma sustentação. A nossa vibração é uma sustentação. Não vamos nos desvalorizar tanto. A gente está fazendo, todos nós, com humildade, pedindo com o coração, pedindo para que sejam ajudados. Ajudar o nosso parente, aquele que tem problema, aquele que está com dificuldade maior. Que nem sempre a gente pode estar junto, pode estar perto, pode envolver. Às vezes tem condições impeditivas, mas vamos pedir para aqueles que se locomovem melhor que nós e têm às vezes recursos para ajudar. Para a mãe que está dando a luz, para o irmão que está desencarnando, para quem está no hospital, para quem é enfermeiro, para quem é médico, para os que estão passando fome, miséria, necessidade, na guerra, onde seja. Vamos pedir para o plano espiritual. Pedir para os nossos parentes, para aqueles que nós convivemos com eles, aqueles que vibraram em amor no nosso berço quando nós nascemos, foram visitar nossa mãe e falaram: Deus abençoe essa criança. Jogaram vibrações sobre nós e hoje não estão mais aqui. Receberão as nossas informações. Agradeçamos por tudo. Gente, muito obrigado a todos pelo carinho. Muito obrigado pelas lembranças. Muito obrigado. Vamos ao Pai Nosso. Cada palavra, cada sílaba, cada frase, Jesus foi muito inspirado. Ele não estava ali quando falou isso, ele devia estar lá nas alturas, muito lá, desdobrado mesmo. Porque serve para todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação. Livra-nos do mal. Vós sois o reino, o poder e a glória para sempre. Pai de infinita bondade e misericórdia, obrigado. Obrigado pela vida, obrigado por todos nós, obrigado. Agradecemos os que somos espíritos desencarnados, os que estamos encarnados, os que estamos sob o vosso infinito amor. Todos nós. Graças a Deus. Paz no lar de todos nós. Bênçãos de amor. Graças a Deus.